Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Estamos iniciando hoje, dia 11 de julho de 2022, direto dos Pampas, 20 horas e 30 minutos, iniciando mais uma transmissão, trazendo notícias da ANB, resultante das ações patrocinadas em Brasília nessa semana que passou. Como de praxe, nós temos esses grandes juristas que hoje nos acompanham, o Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANB, meu grande irmão, Dr. Domingos da Paz. Queremos também saudar os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente do jornal O Novo, do José Luiz, que tem a sua plataforma no Twitter, e, obviamente, o irmão Domingos da Paz, que, além de advogado, também é jornalista. Nós queremos inicialmente dizer que nós estivemos nesta semana que passou em atividade em Brasília. E, por óbvio, que nós não vamos expor todas as ações, porque, penso eu, salvo o melhor juízo, né, nós temos que ter um segredinho guardado, né, para não expor todas as ações relacionadas às nossas atividades parlamentares, principalmente. Nós estivemos conversando com Medeiros, né, José Antônio Medeiros, e também tentamos contato com o nosso deputado federal, Eduardo Bolsonaro, para tentar trazer ele para uma live também. Mas isso nós vamos tratar, talvez para a próxima semana teremos essa novidade com o José Medeiros, principalmente envolvendo a questão da OCDE. Mas eu quero trazer, durante essa nossa atividade realizada em Brasília nesse final de semana, tivemos a honra de encontrar o Dr. Paulo César Rodrigues de Farias. E o Dr. Paulo César foi entrevistado no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, e nós vamos apresentar um videozinho agora para vocês, para ver o conteúdo do Dr. Paulo César, o que ele nos prometeu. Vamos lá. Nós estamos aqui hoje no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Hoje, dia 8 de julho de 2022. Eu tenho aqui a honra de estar ao lado de um dos maiores juristas brasileiros, Dr. Paulo César Rodrigues de Farias, o nosso futuro deputado federal. E gostaríamos, Dr. Paulo, que hoje você nos dirigisse umas palavras de consolo, de conforto das atividades da ANB, e quando é que nós vamos impetrar a nossa ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei 8.906 que tanto perturba todos nós. Carlos, obrigado aí pela deferência, uma honra, e tenho a dizer o seguinte: a lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, infelizmente há indícios gravíssimos e seríssimos que houve fraude na assinatura da sanção pelo presidente Itamar Franco. Então, e com base nisso, nós vamos impetrar agora, programado para o dia 1º de agosto, uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a legalidade da lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, com base em provas robustas e indiscutíveis, principalmente a questão da fraude na assinatura do Itamar Franco. Então, nossa programação, Carlos, dia 1º de agosto, uma data importante, a ANB vai ser a autora da ação direta de inconstitucionalidade, e eu terei a honra de assinar essa petição, tá bom? Compromisso, dia 1º de agosto. Vamos, então, ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade. Dr. Paulo, mas não é só assinatura. O rito formal, sim, de tramitação, com vícios formais, vícios materiais. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje das atividades da ANB, e quando é que nós vamos impetrar a nossa ação direta? 8.906, que é o Estatuto da OAB, infelizmente há indícios gravíssimos e seríssimos que houve fraude na assinatura da sanção pelo presidente Itamar Franco. Então, e com base nisso, nós vamos impetrar agora, programado para o dia 1º de agosto, uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a legalidade da lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, com base em provas robustas
e indiscutíveis, principalmente a questão da fraude na assinatura do Itamar Franco. Então, nossa programação, Carlos, dia 1º de agosto, uma data importante, a ANB vai ser a autora da ação direta de inconstitucionalidade e eu terei a honra de assinar essa petição, tá bom? Compromisso, dia 1º de agosto. Vamos então ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade. Doutor Paulo, mas não é só assinatura. O rito formal, sim, de tramitação, com vícios formais, vícios... Infelizmente, o vídeo termina porque o YouTube não comporta um vídeo muito grande dentro da nossa plataforma aqui. Então, o vídeo é um pouco maior, né? Mas, de qualquer forma, deu para ver que o Dr. Paulo prometeu para todos nós que no dia 1º de agosto será impetrada a ação direta de inconstitucionalidade questionando essa ridícula Lei 8.906 que trata do Estatuto da Advocacia. Uma lei que todos nós sabemos o estrago que faz, né? E principalmente também o cabide, né? de todas as ilicitudes que essa lei tem em todo o seu conteúdo. Aliás, o doutor Paulo também disse que ele está se lançando candidato a deputado federal e nós vamos, com toda certeza, analisar a nossa ANB para que ele tenha todo o nosso apoio também neste ambiente político, porque nós precisamos de gente boa dentro do Congresso Nacional. Pois bem, esse foi um dos eventos importantes que nós gravamos aí com o Dr. Paulo. Agora, nós vamos trazer a resposta do CNJ com relação ao requerimento da ANB para formar parceria com o CNJ no tocante à assinatura digital e as parcerias também no tocante a oferecer na plataforma da ANB todo um suporte técnico para que as pessoas tenham condições de peticionar com uma facilidade maior diante de tantas dificuldades que nós estamos encontrando. A ANB pediu, o CNJ respondeu. Vamos ver. Aqui, à esquerda, como vocês podem ver, está o endereçamento do ofício 654, né, encaminhado para a Presidência Nacional da ANB, e na direita nós temos aí o despacho, né? O despacho trata-se de requerimento da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, por meio do qual o procurador representante solicita a formalização de um convênio para compartilhar responsabilidade e disponibilização de espaços, equipamentos e auxílio técnico presencial de acordo com o artigo 18 da Resolução 185 de 2013. Autos encaminhados ao DTI para mais... como é que é? Está tão pequena essa letra aí, né? Está tão pequenininha, mas vamos lá. Conforme se observa da leitura do dispositivo citado, o artigo 18 da Resolução 185 de 2013, o mesmo impõe providências a cargo dos tribunais para assegurar acesso aos serviços digitais. Sugere-se, nesse passo, que o requerente seja orientado a buscar diretamente nos tribunais para fins de celebração do referido, né, do convênio, na medida em que não compete ou não cumpre ao CNJ. Puxa vida, tá ruim essa leitura aí. Mas, enfim, eles estão sugerindo que nós formalizemos os nossos pedidos aos tribunais regionais. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, quinta região e sexta região. Não foi negado o pedido, né? Foi redirecionado, inclusive eles passam aqui os telefones de contato para que a gente possa, de toda maneira,
contatar com o serviço de informática do CNJ para que ele dê mais orientação. Doutora Leonice, o que te parece? O que me parece, doutor Carlos, que está na lei se cumpre. Está na resolução 185 e está na lei dos documentos eletrônicos, que é uma plataforma do governo federal, do ICP Brasil. Aquele que atende às demais certificações digitais de qualquer outra entidade de classe, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, ela tem os mesmos direitos. Está na lei, os tribunais, o máximo que eles têm que fazer é realmente fechar o convênio para que todos os advogados filiados, associados e inscritos à ANB venha ter o direito de peticionar em juízo, está fazendo o seu trabalho de advogado. Não tem nenhum impedimento. Ok. Meu irmão, o que te parece a resolução? Quer dizer, eles não negaram, né? Só redirecionaram para o ambiente adequado, para proferir justamente essa parceria, né? Estabelecer, inclusive eles falam aí em suporte digital, ambiente, espaço físico, né? Para que possamos dar guarida a esta resolução 185 nos termos do artigo 18 daquela resolução. Pois bem, analisemos da seguinte forma. Me fez lembrar aqui a escolinha do professor Raimundo. Tinha um sujeito lá que fazia o Rolando Lero. Esse foi o papel do CNJ, Rolando Lero. Não sei se é de competência deles ou não, não sei. Por quê? O CNJ, ele tem um grau de competência, ele tem um nível de competência. Sim. E aí fica a questão, e eu vou pesquisar para ver se é de competência deles ou não. Por quê? Porque se for de competência deles, eles usaram o papel do Rolando Lero. Se não é de competência deles e é dos tribunais, simplesmente triplicou, quadriplicou o trabalho da ANB junto aos tribunais no Brasil. Que não é um tribunal, são vários tribunais. São 6 tribunais. Hein? São 6 tribunais. Então, isso na questão federal e os estaduais. Né? Então, veja, ele simplesmente avolumou para que a ANB ela se prepare para uma batalha, porque os tribunais, até onde eu sei e até onde a doutora falou aí, eles não vão falar que não. Por quê? Porque está na lei, está nessa resolução. E essa resolução trata exatamente da coisa digital, da coisa eletrônica. Então, eles vão usar de artifícios, bem assim mesmo, vão usar de artifícios para fazer o quê? Para fazer a adaptação da entrada de uma nova entidade para competir com a finada. Né? Então, nós sabemos aí que os tribunais estão abarrotados de pessoas que vivem contentes com esse estado de coisa, esse estado lastimável de coisa. Então, eu vejo assim, se for verdade do tribunal, do CNJ, que ele não tem competência, tudo bem. Dá-se um jeito agora e se redobra todo o trabalho para ir em busca daquilo que foi permeado aí. Agora, certo. Se tem competência, eu acho que estão lavando a coisa, deixando rolar, né? Que eu acredito que não justifica, né? Não se justifica esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento, porque a resolução é do próprio CNJ. Ele não pode... coisa alheia aos entraves, à coisa interna do CNJ. Então, analisando a resolução que eles criaram, que eles fizeram, eles têm agora a fazer cumprir. É simples assim. Tá certo? Interessante que eles não colocaram na própria resolução que era a competência dos tribunais regionais, é do CNJ, né? Então, essa é a questão. Só um minutinho. Se você lê o artigo 18 ou o 19, que está na versão de 2016, a 185, ele diz assim, olha, que a sigla aí
pode ter convênio com os tribunais, vírgula, ou outras entidades representativas de atividade. Ou seja, eles atribuíram lá para a sigla, fecharam o convênio com os tribunais, seja estadual, municipal, federal, tá? O cadastramento da CNPJ da coisa lá, para poder os seus inscritos estarem na base do ICP Brasil, que é o programa federal da documentação eletrônica. Então, o que acontece? Uma vez que os tribunais têm o convênio com a sigla ela está cadastrada dentro dos tribunais e dentro do sistema do ICP Brasil. Sim. Uma vez que está cadastrado lá, o filiado, o inscrito, por exemplo, da ANB, quando ele for buscar a certificadora digital, ele vai ser localizado dentro do sistema da certificação digital, que é do ICP Brasil, o cadastro dele, a inscrição dele. Quando ele se identificar lá, vão saber que ele é filiado e inscrito aonde? Na ANP, que está vinculada à CNPJ dela lá. E aí, sim, ele vai conseguir ter a certificação digital para estar peticionando. É uma plataforma do ICP Brasil, que é da lei 14, agora não me lembro a lei de cabeça, que é do governo federal, ICP Brasil. E os demais são vinculados dentro do ICP Brasil. O que a CNJ faz ela recebe ali dentro a resolução e aqueles que estão amparados dentro da certificação do sistema eletrônico digital. Não somente a sigla, como o Ministério Público, juízes, eles estão amparados pela resolução. Eu entendo, sim, que é um procedimento correto da CNJ. Olha, vocês têm que buscar fazer o convênio, o cadastro da CNPJ nos tribunais, no ICP Brasil, tudo certinho. Quando estiver tudo certo isso daí, é cadastrado todos os seus filiados lá dentro, e aí eles vão buscar o quê? A certificação digital. Isso acontece conosco, doutor Carlos. Quando nós vamos fazer a nossa certificação digital do contador, nós entramos, fazemos, eles verificam o nosso registro dentro do TRC e libera a aquisição da certificação digital. Tem que ter, porque senão ele não tem onde ele verificar que aquele profissional está inscrito na entidade tal. Acontece com os peritos, com os engenheiros que têm certificação, médicos, os contadores, todos, empresários, que eles fazem a certificação digital deles dentro da Receita, dentro da Fazenda Estadual, eles têm lá a certificação empresário da CNPJ deles. É o procedimento normal. Eu não entendi que aí a CNJ, ela agiu como se fosse o Rolando Lero, doutor Domingos. Eu entendi que ela passou, olha, o procedimento, vocês têm que fechar o convênio com o prosseguimento da CNJ, ela está falando, olha, os tribunais e o ICP Brasil. A partir do momento que estiver já fechado lá, para a CNJ está tudo ok lá, ela está autorizada. Sim. Ela não tem a competência de falar, olha, eu vou te liberar sua CNPJ dentro dos tribunais e dentro do ICP Brasil. Não. É a minha opinião, tá? Certo. Doutor Robson. Pelo que eu li, andei acompanhando, até mesmo eu fui buscar dentro do ICP Brasil o procedimento de certificação, é isso daí que eu entendi. Certo. Doutor Robson, qual é a sua análise? Eu entendo que resolução ela é uma das formas de leis que nós temos. No artigo 59, fala que o processo legislativo compreende a elaboração de
emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medida provisória, decretos legislativos e resoluções. Nós estamos falando de uma resolução. O que é uma resolução? Resolução são atos administrativos normativos expedidos pelas altas autoridades do Executivo, mas não apenas por eles, mas não pelo chefe do Executivo. Veja, resolução emitida pelas autoridades do Executivo, mas não pelo chefe do Executivo. E também pelos presidentes das casas legislativas e do Poder Judiciário, para disciplinar matéria de sua competência específica. Então, resolução pode ser emitida pelo presidente dos órgãos judiciários para tratar de matéria de sua competência específica. Então, se o CNJ emitiu essa resolução, ele está tratando de um assunto que é da competência dele disciplinar. Então, é preciso ver o que ele realmente disciplinou, né? O procedimento para fazer esse processo tem que estar especificado ali. E sendo resolução, é competência do CNJ decidir, certo? Não foi ele que emitiu essa resolução? Eu acho que ele deveria ter tomado uma decisão. Concordo com você. Doutor Domingos da Paz, eu acho, para mim, do meu ponto de vista, a transferência dessa matéria para os tribunais me parece que sobrecarrega, né, as entidades para que elas tenham uma carga desnecessária de atividades que poderia ser centralizada no próprio Conselho Nacional de Justiça, né, como órgão emissor, né, autorizativo da matéria relacionada aí à certificação digital, que pode ser aceita em todos os tribunais, né? Então, eu acho, dentro desse ambiente, resolução é do CNJ, a resolução não é dos conselhos regionais, embora, como disse muito bem a doutora Leonice, ela fala dos tribunais regionais. O que eu entendo aí, olha, no meu ponto de vista, a resolução, ela não deixa de ser um ato normativo, é sim para ser cumprido, está lá dentro que outras entidades, outras associações representativas de advogados, ela pode fechar o convênio da mesma forma que a outra o fez. O que ele está dizendo, ele não está negando, ele está dando sim uma devolutiva que pode, no caso, a associação, buscar o convênio com os tribunais. Os tribunais, por sua vez, eles não há de que negar o prosseguimento do convênio. Por quê? Porque está dentro da resolução. A resolução autoriza. E o que eles têm que fazer é fazer o convênio e aí levar para o ICP Brasil. É esse o meu entendimento. Eu não entendo que a CNJ, no caso, ela teria que sair fazendo a certificação, a autorização de todos, por exemplo. Pega dentro do CRC, o CRC está dentro da Resolução 185. Ela tem convênio com a Receita Federal, não tem? Tem. Os peritos estão dentro da Resolução 185. Agora, os peritos não tiveram que fazer seus convênios também? Tiveram. Não foi a CNJ que saiu lá enviando... gente, é só ver o procedimento de solicitação de convênio nos tribunais, porque talvez não seja... Hoje, a internet está de uma forma totalmente... Você entra dentro de um sistema de pedido de convênios, que tem que ser analisado, no caso, o doutor Carlos comentou, que eles mesmos passaram um número de contato aí para entrar em contato para ver o procedimento. De repente, é um requerimento, um formulário, que entra todos os tribunais de uma vez só. É possível. Todos os regionais, todos os federais, todos os estaduais, entram de uma vez só na lista. Embora possa ser uma replicação para todos eles pelo CNJ, né? Mas pelo que deu para entender, o despacho
do Conselho Nacional de Justiça foi que eles nos remetem para os tribunais regionais. Esse, para mim, é o ponto crucial. Eles remetem, doutor Carlos. Por quê? Olha, leia o que está escrito no artigo 18. Vamos falar, não na versão de 2016. O senhor está com ela aí em mãos? Deixa eu ver uma coisa aqui, vamos ver. Leia o que está no artigo 18, lá no parágrafo 2º. Vamos ver aqui. Deve ter resolução do CNJ. No parágrafo 2º, né? Sim. É. No artigo 18, parágrafo 2º. O artigo 18 do parágrafo 2º estabelece o seguinte. O caput, os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico, PJE, manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalizações e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão realizar convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil ou outras associações representativas de advogados, bem como órgãos públicos, para compartilhar responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos e auxílio técnico presencial. Mas aqui, doutora, aqui tem um detalhe, por exemplo, nós não sabemos, em tese, ele fala, os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos são fracionários, não? Não, ele diz o quê? Os órgãos... órgãos do Poder Judiciário, mas os órgãos do Poder Judiciário são os órgãos fracionados. Não, o TJ, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Segunda Região, são as frações Sim. dos tribunais. Né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que o que me parece bastante claro é que eles não negaram a certificação. Isso Lógico que não. Eles não negaram a certificação. Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que buscar o convênio com os tribunais. Os tribunais vão fechar o convênio, tá aí outras associações representativas de advogados. Eles não vão, os tribunais, eles não vão deixar de cumprir a resolução. Está ali, tem a lei, inclusive a lei aí, que é do sistema eletrônico, de documentos eletrônicos, que é do ICP Brasil. Então, eles vão fazer o quê? Eles têm que cumprir a lei. Eles vão fechar o convênio e aí sim, fecha com o ICP Brasil, vai o cadastramento da CNPJ da associação lá para dentro e aí vai partir para a parte do cadastro de cada um dos filiados associados, para a hora que eles buscarem a certificadora, eles vão ser localizados lá dentro, que eles são inscritos na ANB. É tipo... vai estar vinculado. Não é obrigação da CNJ fazer o cadastro, liberar o cadastro, não. Eu não entendo dessa forma. Para eu, é muito claro aí, quando ele diz que, no caso, que o Poder Judiciário poderá fechar o convênio, pode ver que ele coloca, poderá fechar o convênio com Sim. a Ordem dos Advogados, para quê? Para que ela possa peticionar eletronicamente, tá? Sim. Ou com associações de advogados. Ou com associações de advogados. Até mesmo com a própria OAB, a CNJ também não se responsabilizou. Ela disse, os tribunais poderão fechar convênio com a OAB, ou outras associações representativas de advogados. Então, quem foi que foi buscar o convênio com os tribunais? Foi a CNJ que foi lá e fez o convênio? Não. Foi a OAB que foi buscar os convênios. Sim. Em todos os são 6 tribunais hoje no Brasil. É isso, né? Tem que buscar. Na minha opinião, doutor Carlos, entrar em contato com o pessoal técnico aí da certificação da CNJ
e eles vão passar o procedimento para estar buscando este convênio nos tribunais. Com certeza, lá eles devem ter um requerimento que a hora que o senhor preenche, ele já ele vai para todos eles, dispara para todos. Sim, sim. Inclusive, essa semana nós vamos dar andamento toda essa situação. Nós vamos fazer contato lá com o setor de tecnologia de informação, de informática, e vamos buscar o rito formal de como proceder, né? E já vamos começar a trabalhar sobre essa situação especificamente, que é da certificação digital, né? Porque tá aí, né? Só daqui para frente eu quero ver o que eles vão exigir para que você coloque lá digamos assim, se tem que colocar lá o número da OAB, o número do diploma, sei lá, não sei. Não, o doutor Carlos, veja bem, quando a OAB ela foi fazer isso daí lá na Resolução 185, a Resolução 185 não diz que é só para a OAB. Ela diz que é para a OAB, para outras associações de advogados. Advogados. O que vai entrar lá dentro é a CNPJ da associação. Exatamente. Depois que tiver liberada a CNPJ, o convênio da associação, junto aos tribunais, junto ao ICP Brasil, que estiver cadastrado lá dentro, aí a associação ela vai passar para o processo de cadastrar cada um dos seus filiados. Por quê? Porque a hora que o sistema da certificadora digital, você fizer o pedido da sua certificação digital pela associação, eles vão te localizar que você é inscrito na CNPJ da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Lá não está falando que é exclusivo para advogados inscritos que têm número de OAB. Não, a resolução é uma lei, é uma resolução, é para todos. É para todos. Não é para que está lá dentro daquele requisito. Não é exclusividade. Resolução 185 não é exclusividade da OAB. O ICP Brasil, que é o Programa de Documentos Eletrônicos, não é da OAB. Não é da OAB. Sim. É do Com certeza que não é. Ele não é uma plataforma dela. Então, não tem o porquê os tribunais negar esse convênio. Está na lei, ele tem que cumprir. Está lá, está lá na Lei de Documentos Eletrônicos, está na Resolução 185 da CNJ. É preciso dar uma olhada se realmente precisa dos tribunais, porque, veja só, como que o CREA ou o Conselho dos Contadores fez esse processo? Eles foram aos tribunais? Não, né? Com certeza. Mas os contadores, ele não peticiona lá no tribunal. Os contadores, ele tem vínculo com a Receita Federal, com a Fazenda Estadual e com o município. Não tem. Ele não peticiona em tribunal. O contador é Receita Federal, é Fazenda Estadual e é dentro do município e Caixa Econômica, por causa da sincronização. Então, nós temos vínculo aí. Eu acho que deve estar faltando alguma informação do CNJ sobre este assunto. Né? É isso que agora tem que Robson, o Departamento de Informática para saber qual o procedimento. Exatamente. Isso aí. Procurar. Vendo por esse prisma, eu entendo que a ANB ela tem que fazer o convênio com os tribunais estaduais e federais. Daí, você tem eu tô divagando aqui, né? Como conheço mais ou menos o que é a sistemática digital, eu fiz uma porcaria de uma faculdade que não ensinou nada, mas tudo bem. Eu estou vendo agora dessa forma. Você pega o parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução 185, ela diz exatamente isso, para compartilhar os dados da plataforma digital. Se é para compartilhar os dados, então é lógico que você não vai deixar, de jeito nenhum que você vai deixar alguém alheio ao corpo jurídico que se intrometa lá dentro, a não ser o hacker, né?
Esse entra em qualquer lugar. Esse não precisa de certificação digital. Esse entra em qualquer lugar. Ele já é a própria certificação digital. Mas Exatamente. diante da exposição da própria resolução, do seu parágrafo 2º, no artigo 18, ele diz exatamente isso, que é a preparação para a entrada na plataforma. Nada mais do que legal é que seja conhecido quem são as pessoas que vão o quê? Adentrar a plataforma. Que plataforma? A plataforma do Poder Judiciário. De que tribunal? De todos os tribunais do Brasil. Você, de posse do token, você pode entrar em qualquer tribunal do Brasil. Exatamente. Alguns tribunais do Brasil exigem que o advogado faça um cadastro. Tá certo? Alguns tribunais exigem que faça o cadastro. Outros tribunais, você põe o token lá, ele reconhece e manda bala, né? Mas o melhor deles ainda é o STJ. O STJ você faz o cadastro, né? Não sei se os outros aqui sabem. Você faz o cadastro como advogado e você não precisa usar mais o token. O próprio cadastro seu ele já te dá a condição de que você tem conhecimento daquilo ali. Então você passa a usar o seu login, né? Usando o quê? O seu login, que é a senha, e o seu endereço digital do correio e-mail. Então, quando você coloca isso aí, coloca o login lá, coloca a senha, você já entra na plataforma do STJ, diferente... Ele entra para consulta, né? Para tudo. Para peticionar? Para tudo. Estou falando com experiência, porque eu faço isso toda vez que precisa, eu entro lá, o meu parceiro que detém o token, quando ele... Mas no STJ, o senhor está falando? O quê? No STJ? STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não, é porque eu estou aqui me lembrando que quando nós fomos peticionar lá na Justiça Federal de Brasília, foi obrigado, teve que fazer o cadastro do advogado, e para peticionar, é claro, né, que precisou do token, do doutor Efraim, para poder peticionar. Mas teve que fazer um cadastro antes. Isso, tem que fazer. Gerar uma senha, tudo. E teve que fazer esse cadastro antes. Para quê? Ele teve que identificar ele, entendeu? No cadastro da plataforma da Justiça Federal de lá de Brasília, DF, para depois conseguir peticionar. Isso. Então, mas isso é uma norma... No Tribunal de Justiça de São Paulo, você também tem que fazer um cadastro, ele vincula o CPF e a OAB, no caso do advogado, no TJSP. Quando você quer consultar, você já está lá, você tem a senha e o CPF. Certinho. Você consulta normal. Mas para peticionar, só aí com você precisa com o token. Isso, em São Paulo é assim. Mas gente, só um detalhe. Com relação ao token, existe o sistema EPROC. EPROC você não precisa de token. O sistema EPROC não tem token. Você só vai no tribunal, faz o cadastro, gera uma senha. Ainda bem que eu estou fazendo um curso de ciências da computação para começar a entender isso aí. Mas não é EPROC, doutor Carlos, não é para tudo, entendeu? Vários tribunais, várias regiões, você precisa da certificação digital. Não consegue se peticionar sem o token, sem a certificação digital. Então, Pelo isso aí... ainda tá isso assim. Isso é louvável, eu acho que tem que ser exigido realmente para que a pessoa, toda vez que for fazer a petição e peticionar no tribunal, não importa se para responder ou para entrar com a inicial, ele tem que ter de posse do token. Alguns tribunais, como nós falamos aqui, exigem o pré-requisito, que é o cadastro. Então, o advogado está ali exatamente para isso, para mostrar que ele não veio das nuvens, né? Porque hoje ele mexe com as nuvens. Onde está? Está nas nuvens. Aí se busca nas nuvens. Nós não somos das nuvens, nós estamos aqui na Terra. Então, é um requisito legal que está em conformidade com o quê? Com a resolução 185, artigo 18, parágrafo 2º da própria CNJ. Agora, com referência aos convênios, eu acredito que quem deve fazer o convênio, seguindo a lógica, por exemplo, era a Extinta que fez isso aí. O que ela fez? Ela foi lá, estamos cadastrados aqui. Aí os advogados ficam cadastrados automaticamente.
Porque quem está cadastrado é a entidade que tem um CNPJ, que tem a responsabilidade associativa dos advogados. E aí ela fornece o quê? Todos aqueles seus inscritos estão vinculados à CNPJ que não foi baixada da indivíduo. Isso, exatamente. Entendeu? Eles estão vinculados lá. Quando eles vão solicitar a certificação digital deles, eles já são localizados que eles são inscritos lá na sigla. Mesma coisa acontece com o CRC, com os peritos, as associações de peritos, ela tem o convênio. Quando eles vão buscar, por exemplo, um perito, ele se inscreve lá para ser perito, para ser chamado, o que acontece? Eles localizam eles que eles são inscritos dentro da associação de peritos. Isso acontece todas, entendeu? Não é responsabilidade da CNJ pegar a CNPJ da associação e fazer esse vínculo. Isso daí é uma responsabilidade realmente da entidade. Isso. O CRC ele tem que pegar, fazer isso, para ele ter o quê? Conseguir gerar a certificação digital dos contadores. Os empresários, eles têm uma procuração, eles têm umas documentações que eles apresentam dentro da Receita Federal para conseguir ter o seu token de empresário, de CNPJ. Toda vez que nós vamos acessar uma Receita Federal, nós pegamos o token lá do responsável legal e fazemos a conexão dentro da Receita Federal, senão ele não localiza. E tem uma senha de acesso lá. A hora que você coloca, ele tem um sistema que é da certificação digital que baixa no equipamento, e quando nós fazemos a conexão com o token, ele localiza dentro da certificação digital lá a chave liberada e tem uma senha de acesso. Já tem tribunais que não estão nem se utilizando mais de token. Eles estão utilizando da tipografia digital. Quando o advogado ele quer fazer uma petição, eles estão recebendo diretamente no celular. Tem tribunais que estão fazendo isso. Estão liberando o acesso somente através do vínculo do próprio advogado. Hoje... eu quero crer que realmente esse é o caminho. Agora, de certa forma, a gente tem visto que existe hoje no Brasil uma torcida muito grande a nosso favor, a favor do que da ANB. Tem muita gente quietinha, está em pleno silêncio, está naquele silêncio sepulcral, mas que está torcendo para que a gente consiga exatamente fazer aquilo que a defunta não fez para os advogados, tá certo? Então, há uma esperança muito grande nesse sentido. E eu tenho certeza, né, embora não conheça o pessoal lá do CNJ, mas eu tenho certeza que esse documento que chegou lá da ANB provocou, dentro do próprio contexto do CNJ, essa divisão. Falou, olha, até que apareceu alguém aqui com capacidade postulatória para poder reivindicar esse direito. Então, eu vejo assim, doutor Carlos, a possibilidade que já indicaram, de passar o telefone, de entrar em contato com eles, quem sabe a doutora Leonice está falando a coisa de encontro com aquilo que já fizeram lá no passado, que eles fizeram na declaração do documento. Ou seja, talvez a associação ANB fazendo o documento no CNJ que eles vão fornecer, dali eles já fazem um modelo para todo o Brasil. Pronto. Eu quero acreditar que seja isso. Eu entendo assim, tem que entrar em contato com o departamento de informática deles, da forma que foi orientado. O departamento técnico deles vão informar o procedimento. De repente, existe um acesso e onde você entra com a CNPJ da associação, a juntada de alguns documentos, é claro que vão pedir, entendeu? Envia no banco de requerimento ali, que ele dispara para todos os tribunais. O estadual, federal, ele vai disparar automático, entendeu?
Não vai ser uma coisa que você vai ter que pegar um por um e fazer da forma que lá atrás. Não, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos em 2022. Quando você manda a tua Receita Federal, para uma tua declaração de imposto de renda para a Receita Federal, ela está recebendo quantas declarações ali ao mesmo tempo? Naquele momento. Naquele exato momento, milhares. Então, que nem diz o outro, ó, a roda vira. A roda vira. Então, vamos fazer assim, olha, a orientação não foi, doutor Carlos, não foi entrar em contato com o Departamento Técnico de Informática? Eu acho que... Tem que entrar em contato com o Departamento Técnico e ver o procedimento para requisitar o convênio com os tribunais. E depois o passo do ICP Brasil. Porque não é porque os tribunais te autorizou, você está automaticamente já cadastrada no ICP Brasil, não. Não. Como o convênio aqui que está autorizado, vai ter que fazer o cadastro no ICP Brasil. Isso. Perfeito. Eu, diante dessa situação, diante desse documento, diante de tudo que nós planamos aqui, eu só posso dizer uma coisa: parabenizar a ANB, parabenizar ao doutor Carlos, parabenizar a doutora Leonice, doutor Robson, toda a estrutura administrativa da ANB. Por quê? Porque nós estamos mostrando que nós não estamos dormindo com o olho de ninguém. Nem com o nosso estamos dormindo, porque a gente fica aceso. Aqui nós estamos orando e vigiando, porque o inimigo é terrível, o inimigo ele veio para destruir. Então, nesse momento, eu estou orgulhoso de pertencer à ANB, com todo o coração. Tá? Quero parabenizar ao trio em cima. Ô, doutor Domingos, o advogado não é patente da OAB. O ICP Brasil não é patente da OAB. A CNJ não é patente da OAB. A Resolução 185 não é patente da OAB. Os tribunais não são patentes da OAB. Ou seja, até hoje nunca se buscaram a Resolução 185. Até hoje nunca surgiu uma Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, que está representando a nova era da advocacia, tem nome e endereço, é a ANB. Qual é a outra? Até hoje não tem. Teve um juiz que falou para um colega nosso recentemente que a Lei 8.906 não apita nada lá dentro do tribunal. Teve um outro, falou agora recentemente para o advogado. Teve um outro aqui, em São Paulo, que falou também para um colega nosso, que carteira linda, maravilhosa. Não está dando para ver aí? Está dando para ver? Sim, está afastado, está um pouquinho para lá, para cá. Aí, um pouquinho para cá. Isso. Aí tá bom. O juiz parabenizou, falou que essa carteira é linda, maravilhosa, que graças a Deus apareceu uma outra associação de advogados. Aqui, ó, vai o QR Code, aqui vai as informações, aqui vai a sua foto, aqui vai o número do seu registro de advogado, que é o quê? O seu diploma. Este te conferiu, o título sempre foi bacharelado é grau. Não tem um diploma escrito advogado desde o 001. Bacharelado sempre foi grau obtido. E aqui, ó, a ANB traz a tua profissão de advogado e advogada. A primeira Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, a reconhecer verdadeiramente a profissão dos advogados, com os diplomas expedidos pelo MEC, pela competência, e pela formação adquirida nas cadeiras acadêmicas. Quem formou não foi esse exame
Por provimento. Provimento é um ato da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados. Lei 8.112/90. Não é para advogado liberal. Esta é a profissão do advogado quando ele está em posse do seu diploma, do seu título. Essa é a carteira da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Nesse momento, é uma identidade, sim, civil associativa, mas por pouco tempo. Eu quero apresentar para vocês também a carteira porta-documento da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Linda! Aqui está escrito advogada, porque essa daqui é a única que eu tenho aqui, estou esperando chegar o lote 78, que essa daqui é de uma colega que vai seguir junto com a carteira de identidade civil associativa. Aqui, você abre a carteira, tem a aba, tem o outro brasão aqui dentro. Aqui, ela vai, a carteira, a nossa carteira vai aqui, ó. Ó. Olha, colega nossa entrou com essa carteira, porta-documento, apresentou a identidade civil dentro de um fórum. Eles falaram, com essa carteira você tem passagem livre. Pode entrar, doutor. Passa direto. Mas é verdade. Eu não estou sabendo nem segredo quem foi o doutor, tá? Porque esse doutor o senhor nos ajudou também aí, doutor Carlos. Foi o doutor Ocimar. Foi. Eu quero só fazer uma saudação muito especial para o doutor José Marcos, agradecer os préstimos inestimáveis do nosso colega de Brasília, que durante o período de permanência na capital federal do dia 7 e 8, não só prestou todo o suporte ao nosso deslocamento, acompanhamento, como também foi o patrono do requerimento da CNJ. Portanto, nós queremos aqui externar nosso agradecimento ao Dr. José Marcos Rocha, nossos sinceros agradecimentos por toda a gentileza e a dedicação à causa dos injustiçados excluídos da atividade da advocacia por conta destas ilicitudes verificadas em decorrência da Lei 8.906/94. Ao Dr. José Marcos, nosso reconhecimento e nossa profunda gratidão por todo o trabalho prestado à ANB. Doutora Léo, doutor Robson Ramos, doutor Domingos da Paz. Só um minutinho. Só comunica aí que essa carteira aqui, ela não teve problema nenhum com o Ministério da Justiça, porque não tem nenhum problema. Inclusive, era para ter apresentado hoje, né? Essa nosso pedido ao CNJ, ao Ministério da Justiça, mas vamos deixar isso para a próxima semana, porque hoje não estou bem. Então, eu peço vênia aos colegas para que eu possa encerrar hoje a nossa transmissão, mas semana que vem vamos com todo vapor de novo, espero que possamos estar recuperados. A doutora Léo também está bastante gripado, né? E esses dois meninos aí, o doutor Robson e o doutor Domingos da Paz, são guris cheios de saúde, né? Nós aqui estamos meio pesteados. Então, doutora, nós deixamos aqui, convidando-os mais uma vez para a próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estamos de volta, dessa feita analisando o documento do Ministério da Justiça. Que Deus os abençoe. Tenham todos uma excelente semana. Dr. Robson, Dr. Domingos da Paz, doutora Leonice, gratidão pelo seu empenho. Boa noite. Até a próxima semana. Isso, até a próxima semana, quando estaremos de volta. Não deixe de dar seu like, compartilhe, é importante para o YouTube, para saber que esse trabalho tem realmente fundamento. Deus os abençoe. Grato pela participação, sempre um grande brilho que nós estamos tendo aqui em nossas lives com essas personalidades em nossas segundas-feiras. Um grande abraço, Deus os abençoe. Deus abençoe, uma boa semana a todos.